O Brasil é um país que, em meio à pandemia, e eu reafirmo, a democracia brasileira está vencendo todos os desafios. Venceu a descrença dos estrangeiros no primeiro ano, quando fomos a Davos e dizíamos que íamos fazer a reforma da Previdência. Havia muito ceticismo quanto ao Brasil. Nós vencemos esse desafio. No segundo ano foi o desafio da pandemia. Previam que o Brasil ia cair 10%, as economias avançadas iam cair 4%. Aconteceu o inverso, quer dizer, Itália, França, Japão, Alemanha, todas essas economias caíram mais do que a nossa. E quem caiu 9% foi justamente o Reino Unido. E o Brasil caiu 4%. E saiu justamente em V da crise, está retomando o crescimento econômico. Nós estamos, então, renovando toda essa pauta de marcos regulatórios para facilitar os investimentos. E esse ano é o ano de saúde, emprego e renda. Saúde com a vacinação em massa. Emprego com nossos programas de emprego, a renovação do BEM, o BIC, o BIP, os programas que vêm aí. E, finalmente, renda, porque depois do auxílio emergencial vem o novo Bolsa Família, e nós, então, devemos estar recuperando o crescimento econômico. Só dar uma visão geral para vocês, quer dizer que, com a nova direção da Câmara e do Senado, as reformas estão andando relativamente rápido. Então, nós fizemos o Banco Central independente para impedir que essa alta de preços, que era setorial, se transforme numa alta permanente de preço, porque primeiro nós tivemos 2 choques aí, né? Um de recursos hídricos e outro de alimentos. É exatamente o que os americanos estudam lá, quando eles falam no core inflation, no núcleo da inflação, eles tiram comida e alimentos, exatamente porque esses aumentos são temporários, são choques. E nós recebemos 2 choques, o choque da comida, energia e alimentos, né? Food and energy, que eles usam lá fora. O núcleo é ex-food and energy, tirando comida ou alimentação e energia. Ora, a nossa inflação deu um salto, está indo aí a 8%, 8 e poucos nos últimos 12 meses, exatamente por comida e energia. Energia, porque agora estamos vindo aí com bandeiras novas para evitar o racionamento lá na frente. Está havendo uma racionalização no uso agora, e isso é um choque. Então, vai haver um choque na energia e um choque de alimentos. Houve uma desindustrialização da economia brasileira que, independente dos méritos, da vantagem comparativa de um grande território com grandes riquezas naturais, independente disso, era absolutamente inevitável que o Brasil, se tivesse praticado boas políticas, o Brasil teria um mercado de consumo de massa, 200 milhões de consumidores, e o sucesso que você teve, graças à competência, porque são heróis, os que resistiram a 2 surtos de hiperinflação, resistiram a congelamento de preços, resistiram a bloqueio de ativos financeiros, resistiram à moratória externa, resistiram a 4 décadas de impostos crescentes, resistiram a juros de 2 dígitos por 3 décadas, resistiram a câmbio sobrevalorizado, e ainda conseguiram transbordar para o exterior. Isso é uma demonstração inequívoca de competência. Agora, imagina se, em vez de ter sido empurrado também para fora, você tivesse um mercado de 200 milhões de consumidores, com uma renda per capita 2 vezes maior, se nós tivéssemos mantido um crescimento de 4%, 5%, 6% ao ano, você em 10 anos duplica a renda per capita de um país. E nós poderíamos ter feito isso se tivéssemos ido para a solução de uma economia de mercado forte. E o Brasil sempre ficou preso ao dirigismo. A solução é sempre o dirigismo. Eu tive que evitar cair numa armadilha tributária, porque havia propostas que resultavam num aumento de impostos. E não seria sensato você, no meio de um crescimento medíocre ou recessão, 2015, menos 3,5% do PIB, 2016, menos 3,5%. A arrecadação cai, ela desaba. Aí depois você tem um crescimento pífio, 1%, 2, 3 anos seguidos. Aí, em 2019, você, de novo, agora com a pandemia, 2020, você cai 4,5% de novo. Ora, a arrecadação está no piso. Então, não fazia nenhum sentido você propor aumento de impostos no meio de uma recessão.
de uma quase depressão, de 3, 4, 5 anos de crescimento medíocre ou recessão. Você viu o presidente dizendo outro dia, nós queremos estudar acabar com o IPI. Acabar com o IPI. Não é coincidência. Se existisse o IPA, o Imposto de Produto Agrícola, nós também estaríamos com problema na agricultura hoje. Agora, você escolher um setor da economia para bater, quer dizer, juro alto, imposto elevado, encargos trabalhistas excessivos, legislação hostil também. Você ainda vem em cima disso e coloca um imposto de produto industrializado, qual foi o resultado ao longo de 10, 15 anos? A nossa indústria de transformação, que já foi 22%, 23% do PIB, afundou. Hoje ela é a metade do que ela poderia ser. Então, nós temos um compromisso. Nós vamos reindustrializar o Brasil em cima de energia barata. O juro agora é mais baixo, o câmbio é mais favorável, os impostos vão ser reduzidos e simplificados. Qualquer aumento de arrecadação que tiver, nós vamos transformando. Se há aumento de arrecadação na pessoa física, nós vamos transformando em redução de imposto para a pessoa física. Se há aumento de arrecadação com PIS, COFINS, com IPI, etc., nós vamos também investir esse aumento em redução de alíquotas do outro lado. Isso é um compromisso nosso. Há uma unanimidade entre os estados de que devemos ir para o IVA, que aí acoplamos o IVA estadual com o IVA federal e pronto, vamos para frente, com os impostos simplificados brutalmente. E aí acaba essa guerra destrutiva de incentivo e, ao contrário, o que vai acontecer, na verdade, é uma integração dos mercados nacionais, uma simplificação e uma logística de localização industrial baseada em vantagens. Quem tem o porto, quem está mais próximo do consumidor, quem está mais próximo da matéria-prima, e não umas vantagens artificiais à base de incentivos artificiais que não são sustentáveis ao longo do tempo. Então, eu acho que o Brasil vai avançar brutalmente em termos de produtividade, disso tudo. Agora, para nós fazermos esse movimento, não pode ser na premissa anterior. A premissa anterior é que o governo federal ia criar um fundo que ia dar R$500 bilhão de indenização para perdas eventuais de receitas dos estados. Isso não existe, mesmo porque nós já entregamos R$1 trilhão para estados e municípios. Nós estamos sendo testados e nós estamos sendo aprovados. Nós estamos sendo aprovados. A minha avaliação, pelo menos no nosso território aqui, é que nós estamos sendo aprovados. Mas os negacionistas estão dizendo que não, que a economia brasileira acabou, que não vai dar certo, que ia cair 10%, que ia ficar em L, que a desigualdade... Ora, a desigualdade no Brasil teve 30 anos de inclusão social, de programa social-democrata, e a desigualdade estava aí. Não fomos nós que fizemos a desigualdade, ao contrário, nós fizemos a maior redução de miséria em 40 anos, quando fizemos o auxílio emergencial. Então, a democracia brasileira está dando respostas inteligentes a todas as crises. Nós estávamos falando sobre segurança alimentar. Tem um conceito chamado sobras limpas. Qualquer pessoa que não tenha uma enorme ignorância ou uma escandalosa má-fé entende o que são sobras limpas. Sobras limpas não é a comida de resto de prato, de forma alguma. É justamente o contrário. O restaurante preparou aquilo tudo, uma churrascaria rodízio, está lá o arroz, a farofa, a carne, tudo preparado, chegou o fim do dia, sobrou aquilo ali. Aquilo ali pode ser transportado rapidamente, isso acontece. No meu bairro, onde eu vivo, os restaurantes mandam isso para a igreja. Tem uma igreja lá que se encarrega de distribuir. Então, são sobras limpas. Eu estava comentando isso num contexto de segurança familiar, é um conceito sugerido e recomendado pela Organização Mundial de Saúde, tudo isso. E aí, na mesma hora, com enorme ignorância ou escandalosa má-fé, vem um editorial tentando me jogar, o ministro contra a classe média, dizendo... Eu fiz uma observação, também é fato. Os europeus, quando vêm ao Brasil, os japoneses até mais ainda do que os europeus, chegam ao Brasil, são levados a uma churrascaria rodízio, eles falam, nossa, quanta comida, que desperdício. Eles falam isso a respeito da fartura que existe em nossas mesas. Aí o jornalista transforma isso, eu estou acusando a classe média brasileira, que a classe média brasileira está jogando comida fora em vez de dar aos pobres, o ministro está mandando... É até interessante, porque como é que se diz? É antagônico, né? Porque se eu estou falando que devia dar o resto, como é que eu estou criticando a família por não dar o resto? Eles construíram uma história.